Olha, o ministro Barroso, ele, presidente do STF, deu essa entrevista para o jornal O Globo, em que ele disse que anistia é perdão e o que aconteceu no 8 de janeiro é imperdoável, foi o que ele disse. Verdade ou mentira? Eu vou desmentir agora com vocês pelo menos 3 falácias ditas pelo ministro nessa entrevista política, que não é nada mais, nada menos do que uma tentativa do STF de jogar água no chope da oposição e melar de vez a anistia, mas que pode ser combatida pela direita se nós conseguirmos expor as inverdades e as mentiras da narrativa do STF. Vamos começar pela primeira falácia. O Barroso, ele disse o seguinte, separei aqui para ler para vocês. Não acho que seja o caso de anistia, porque anistia significa perdão, e o que aconteceu é imperdoável. Essa foi a frase dele. O ministro Barroso, ele fala uma coisa certa e uma errada nessa frase. Sim, ministro, anistia é perdão, e ela está prevista na Constituição, e os únicos crimes que não podem ser anistiados, segundo a Constituição, são os crimes inafiançáveis: tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos e só. Só esses são definidos como imperdoáveis pela Constituição. Logo, os demais eles podem ser perdoados a depender das circunstâncias. E mais, a competência para decidir se é ou não o caso de anistia, se existem circunstâncias favoráveis ou não que justifiquem, é uma competência que é exclusiva de quem? Do Congresso Nacional e não do STF. Então não cabe ao STF interferir, dar pitaco, se envolver. E por que ele se envolve? Porque ele não está agindo com a mente, ele está agindo com o coração, com o fígado, está agindo no ódio, de modo partidarizado. Agora, dizer que o 8 de janeiro é imperdoável não é apenas um exagero, é uma verdadeira falácia. O 8 de janeiro foi quebra, ele foi um ato de vandalismo, como já aconteceu várias vezes lá na Praça dos Três Poderes, inclusive com ataques da esquerda. E nada aconteceu, ninguém foi punido. Teve um perdão tácito, um perdão resultante da omissão, da inércia, da inação diante do vandalismo da esquerda, que é defendido como manifestação de movimentos sociais. Teve uma anistia decorrente da omissão e da inércia dos órgãos do Estado. Agora, sabe o que mesmo que é imperdoável, de fato, ministro Barroso? Imperdoável é o STF, que anistia a corrupção bilionária revelada pela Lava Jato e permite que os corruptos continuem aí, nos governando e nos roubando, pior ainda. Isso sim é imperdoável. O prejuízo causado pela corrupção da Lava Jato foi avaliado em até 42 bilhões. Isso é 3.500 vezes mais do que o prejuízo de 12 milhões causados pelo quebra-quebra do 8 de janeiro. O que é imperdoável, hein? Vamos para a segunda falácia. O Barroso também disse o seguinte aqui, ó. Separei para ler para vocês. Segundo ponto. Anistia é algo que só se cogita depois de uma punição para se conceder perdão. Mentira! Isso simplesmente não é verdade. Isso é uma narrativa inventada pelos ministros do STF, sem correspondência na lei, sem correspondência na história e propagada por seus porta-vozes da imprensa para tentar enterrar a anistia. É só estudar a história brasileira, ou estudar as leis, especialmente se você for olhar o período em que foi promulgada a lei da anistia da ditadura militar. Muitos militares que foram anistiados, eles sequer eram oficialmente investigados. O que o ministro está fazendo é confundindo propositadamente a anistia com o indulto, que são duas coisas diferentes. O indulto presidencial, esse sim, só pode ser dado para quem já foi condenado ou para quem está cumprindo pena. Já a anistia é diferente. Ela pode sim ser dada para quem ainda nem é investigado, para quem nem foi condenado. Ela pode sim. Vamos agora para a terceira falácia do ministro. O ministro Barroso também disse o seguinte sobre a possibilidade da revisão das penas dos réus do 8 de janeiro. Olha aqui. Ele disse: do ponto de vista do direito vigente hoje, eu penso que não. Ou seja, não seria possível rever as penas das pessoas do 8 de janeiro. Gente, isso aqui também é uma grande falácia. Porque o próprio Barroso ele votou contra o Moraes em relação às penas. O Barroso votou para condenar os presos apenas pelo crime de tentativa de golpe, e não por tentativa de golpe e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Justamente porque um crime absorve o outro, fica dentro do outro. Da mesma forma que uma tentativa de homicídio fica dentro desses crimes. E se o Moraes é vítima de uma, é vítima de tudo. Mas isso aqui era só uma questão à parte. Agora, o próprio Barroso votou diferente do Moraes, dizendo que um crime absorvia o outro e por isso as penas deveriam ser menores. Tanto há espaço para revisão de penas, que Fux, na semana passada, votou para condenar a Débora Rodrigues a uma pena de apenas 1 ano e 6 meses de prisão, que é uma pena tão pequena dentro do contexto do direito que sequer da cadeia,
que deve ser substituída por penas alternativas à prisão, ou então o processo deve ser suspenso, a depender do caso. E ela nem vai para a cadeia, nem iria para a cadeia com essa pena de 1 ano e 6 meses. E mais, se a pena é essa, então ela tem que ser indenizada pelo Estado pelos 2 anos que ela ficou presa. O que falta ao STF não é razão, não é a lei para rever, não. O que falta ao STF é boa vontade de aplicar a lei e a boa técnica jurídica. Se eles fizessem isso, a maioria dos presos do 8 de janeiro seria ou absolvida ou teria penas bem menores. O que falta não é o direito permitir, até porque o Supremo faz o que quer, independentemente do que o direito diz. Mas o que falta ao Supremo é querer. Agora, eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessa entrevista do Barroso contrária à anistia? Conta pra gente aí nos comentários.